13 horas. Os soldados secretos de Benghazi. Nota ao leitor. Este livro documenta as últimas horas de um posto avançado em um dos lugares mais perigosos do mundo. Baseado em relatos exclusivos em primeira mão, ele descreve o ataque sangrento, as perdas trágicas e os atos heróicos no complexo da missão especial do Departamento de Estado dos Watros e na vizinha base da CIA chamada Anexo, em Benghazi, na Líbia, da noite de 11 de setembro de 2012 até a manhã do dia seguinte. Ele não é sobre o que as autoridades do governo dos Estados Unidos sabiam, disseram ou fizeram depois do ataque, nem sobre a ininterrupta controvérsia em relação a pontos de discórdia, política eleitoral e supostas conspirações e acobertamentos da verdade. Não é sobre o que aconteceu em salas de conferência, no Capitólio, antessalas da Casa Branca, salas de reunião do Departamento de Estado ou nos bastidores de programas de entrevistas na TV. É sobre o que aconteceu na linha de frente, nas ruas e nos telhados de Benghazi, quando balas voavam, prédios queimavam e bombas choviam, quando vidas foram salvas, perdidas e para sempre transformadas. Os homens dos quais as experiências constituem a alma e o dorso deste livro estão bem conscientes da tempestade política em torno de Benghazi. Eles reconhecem que a palavra em si perdeu suas amarras. Não é mais tão somente o nome de uma empoeirada cidade mediterrânea portuária na costa nordeste da Líbia. Eles sabem que alguns americanos usam Benghazi como uma abreviação para a prevaricação, ou coisa pior, do governo dos Estados Unidos. Eles também entendem que suas explicações e revelações serão usadas como provas para fundamentar alegações e acusações das quais escolheram não participar. Isso não quer dizer que eles não se preocupem com essas questões. É que esse simplesmente não é o propósito desses homens. A intenção deles é deixar um registro para a história, da maneira mais acurada possível, sobre o que fizeram, o que viram e o que aconteceu com eles, e com os amigos, colegas e compatriotas, durante a Batalha de Benghazi. Embora escrito como uma narrativa, esta é uma obra de não ficção. Nenhuma cena ou cronologia foi alterada. Nenhuma licença dramática foi feita e nenhum personagem foi inventado ou criado a partir da mistura de mais de um sujeito. Descrições de antes, durante e imediatamente depois da batalha vieram dos homens que estavam lá, de relatos verificados ou de ambos. Todos os diálogos foram ditos ou escutados em primeira mão por fontes primárias. Pensamentos atribuídos a indivíduos vieram diretamente desses indivíduos. As principais fontes deste livro foram os 5 contratados da Força de Segurança Americana, conhecidos como operadores, que responderam ao ataque surpresa ao complexo diplomático de Benghazi, que lideraram o contra-ataque e executaram o resgate dos funcionários do Departamento de Estado e dos moradores do anexo da CIA. Muitos nomes foram trocados ou omitidos por motivos de privacidade e segurança. Mas todas as descrições e informações sobre os indivíduos são verdadeiras. Detalhes confidenciais foram omitidos, em conformidade com o contrato de confidencialidade entre empregados e contratados secretos do governo. Essas alterações e omissões não têm efeito material na história e não adultera os fatos conhecidos. Os relatos individuais dos operadores estavam fundamentalmente em sintonia, mas às vezes havia divergências de detalhes, como, por exemplo, em que momento uma determinada chamada de rádio foi feita. Sempre que possível, a narrativa reflete as variadas perspectivas que podem ser atribuídas à vertiginosa natureza dos acontecimentos, à névoa de guerra e à preocupação primordial dos membros da equipe em permanecerem vivos, em vez de prestarem atenção em cronologias. As fontes secundárias incluem entrevistas adicionais, fotos e vídeos, os volumosos registros em documentos públicos, relatos e testemunhos do Congresso e notícias da mídia. Tais fontes, creditadas onde apropriado no texto e referenciadas na bibliografia selecionada, foram usadas para fornecer contexto
preencher lacunas de períodos em que as fontes primárias não estavam presentes, e para confirmar ou aprimorar as recordações dos participantes. Informações adicionais sobre o livro estão disponíveis no final do livro, no item Uma nota sobre as fontes. Relatos anteriores desses acontecimentos, em livros, revistas e outras mídias, perturbaram ou até mesmo indignaram os homens cujas histórias são contadas aqui. Versões com diálogos ficcionalizados, incidentes imaginários, reivindicações falsas ou exageradas e alegações sensacionalizadas não serviram a outro propósito senão inflamar e ofuscar. O objetivo dos membros da verdadeira equipe de segurança foi relatar a Batalha de Benghazi por meio da lente mais transparente possível. Eles e a família de um sexto operador têm uma participação financeira neste livro, mas a única exigência editorial deles foi de que a história contasse a verdade. Seria uma bobagem pensar que este ou qualquer outro relato seja a última palavra sobre eventos com implicações tão abrangentes, mas depois de tantas palavras já terem circulado e das tantas outras que estão por vir, considere este livro uma expressão vinda diretamente do campo de batalha, dos homens que sabem, a partir da dura experiência e das memórias chamuscadas, o que realmente aconteceu durante aquelas angustiantes 13 horas. Mitchell Zukoff, elenco a equipe de segurança do anexo. Dave, D.B. Benton, ex-sargento da Marinha e oficial da SWAT. D.B. era um franco-atirador cujas especialidades incluíam resgate de refém, operação de ação direta, vigilância, reconhecimento, combate a curta distância. Antes de Benghazi, foi condecorado por seu trabalho de prestador de serviço de segurança no Iraque, Afeganistão e em outros locais. Taciturno e reflexivo, casado e pai de 3 filhos, D.B. frequentemente fazia parceria em Benghazi com seu grande amigo Chris Tanto Paronto. Mark Oz Geist, com 46 anos, era o membro mais velho da equipe. O calmo Oz passou 12 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. Nesse período trabalhou em uma unidade de inteligência. Mais tarde foi chefe de polícia em uma cidade no Colorado, onde cresceu. Depois de administrar uma empresa de investigação particular, em 2004 tornou-se contratado do Departamento de Estado no Iraque. Oz casou-se 2 vezes. Teve um filho com sua primeira esposa e uma enteada adolescente e uma menininha com a segunda mulher. Chris Tanto Paronto, ex-membro do 75º Regimento Ranger do Exército. O loquaz Tanto tinha uma personalidade tão colorida quanto as muitas tatuagens em seu corpo musculoso. Com 41 anos tinha passado uma década trabalhando como operador de segurança contratado, um trabalho que ele considerava parte da batalha entre o bem e o mal. Em países espalhados pelo Oriente Médio, Tanto tinha mestrado em justiça criminal, era dono de uma firma de assessoria em seguros, e tinha um filho e uma filha com a segunda esposa, Jack Silva, ex-SEAL da Marinha. Jack serviu durante uma década, quando participou de missões em Kosovo e no Oriente Médio. Introspectivo e inteligente, Jack saiu dos SEALs para passar mais tempo com seus 2 filhos pequenos e sua esposa, que soube, quando Jack trabalhava em Benghazi, que estava grávida. Com 38 anos, Jack dividia seu tempo entre o trabalho de segurança como contratado e o setor imobiliário, pois comprava, reformava e vendia propriedades. Jack frequentemente fazia parceria com o companheiro e também ex-SEAL Tyrone Ron Woods. John Tigan. Tig tinha 36 anos. Era ex-sargento da Marinha do Colorado e passou vários anos prestando serviços de segurança para a Blackwater. Trabalhou para a empresa no Afeganistão, Paquistão e Iraque antes de entrar para a Global Response Staff, GRS, da CIA. Quieto e meticuloso, casado e pai de gêmeos ainda pequenos, Tig estava no meio de sua terceira viagem a Benghazi pela GRS.
o que fazia dele o membro da equipe mais experiente na cidade. Ele sempre fazia equipe com Oz, Geist, Tyrone, Ron, Woods. Ronnie tinha 41 anos. Era um musculoso ex-SEAL da Marinha que serviu durante 2 décadas antes de retornar à vida civil em 2010. Durante os anos em que foi SEAL, Ron serviu na Somália, no Afeganistão e Iraque, onde ganhou uma medalha Estrela de Bronze representando sua bravura. Casado 2 vezes, pai de 3 filhos. Ron era enfermeiro e paramédico. Como desejava passar mais tempo com a família, Ron tinha decidido que Benghazi seria a sua última viagem com a GRS da CIA. Outros participantes essenciais. J. Christopher Stevens, o embaixador americano na Líbia, era um jovial homem de 52 anos, solteirão, natural da Califórnia e um funcionário de carreira do Serviço de Relações Internacionais que se dedicava a melhorar as relações entre os Estados Unidos e os países árabes. Sean Smith. Smith era funcionário do setor de comunicação do Departamento de Estado durante o dia e famoso por seu hábito noturno de jogar online. Com 34 anos, casado e pai de 2 filhos, Smith trabalhou para o Departamento de Estado durante 10 anos depois de ter servido à Força Aérea. Glenn Bub Doherty, ex-SEAL da Marinha. O simpático Bub foi membro da equipe da GRS sediada em Trípoli, que seguiu de avião para Benghazi depois do início do ataque. Com 42 anos, divorciado e sem filhos, Bub era uma carismática mistura de disciplina e cordialidade. Era colega de Ronnie e Jack desde os tempos de SEAL e tornou-se amigo de tanto quando trabalharam juntos em Trípoli. Bob, funcionário da CIA, Bob ocupava o cargo mais alto da agência em Benghazi. Ele supervisionava todas as atividades de inteligência e o pessoal do anexo, inclusive os operadores de segurança. Henry. Civil, na faixa dos 60 anos. Henry trabalhava como tradutor no anexo e acompanhou a equipe de segurança em sua missão de resgate no complexo diplomático. Alec Henderson, agente que ocupava o cargo mais alto na segurança diplomática do Departamento de Estado em Benghazi, Henderson estava dentro do centro de operações táticas quando o ataque começou. Ele disparou o primeiro alarme e ligou para o anexo e a embaixada de Trípoli para solicitar ajuda. David Ubben, um agente da segurança diplomática sediado em Benghazi que tinha passado um tempo no exército americano. Quando o ataque começou, Ubben e 2 agentes da segurança diplomática que viajaram para Benghazi com o embaixador Stevens correram para seus alojamentos para pegar seus rifles e coletes à prova de balas. Scott Wickland, agente da segurança diplomática, sediado em Benghazi e designado para proteger o embaixador Stevens. Ex-nadador de resgate da Marinha dos Estados Unidos, Wickland conduziu Stevens e o especialista em informática Sean Smith para a zona de segurança do casarão quando o ataque começou. Prólogo. Uma multidão sedenta por sangue avança sobre o posto diplomático dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia. Um local protegido de maneira ineficaz. Sitiados, os enviados e funcionários americanos se recolhem em uma sala trancada, quando os tiros disparados pelos agressores se aproximam. Os americanos rezavam e clamavam pelo resgate, ligando para Washington e aliados próximos. Se nenhuma ajuda chegasse, eles temiam 3 destinos. Seriam mortos pelos invasores, sufocariam com a fumaça ou seriam queimados vivos. Nesse meio tempo, eles lutariam. Era 5 de junho de 1967. A guerra entre Israel e Egito tinha acabado de começar, e as notícias matinais no rádio em Benghazi estavam repletas de declarações falsas, informando que aviões militares americanos tinham fornecido cobertura aérea aos ataques israelenses, ou bombardeado o Cairo a pouco menos de 1.100 quilômetros dali. Centenas de moradores de Benghazi lotaram as ruas e se reuniram em frente ao consulado da República Árabe Unida, como o Egito era chamado na época. O grupo de manifestantes expandiu com parte dos 2.000 operários egípcios que estavam na Líbia para construir um estádio olímpico. Eles rapidamente se tornaram violentos.
A multidão pegava pedras das ruas destruídas e seguia em direção a um prédio que fora a sede de um banco italiano e que abrigava o consulado americano. Um grupo de guardas líbios abandonou os seus postos. Os agressores bombardearam o prédio com pedras e o invadiram pelas janelas quebradas e pela pesada porta da frente. À medida que a horda se aproximava, os 8 homens e 2 mulheres americanas dentro do prédio queimavam documentos sigilosos freneticamente. Os funcionários do consulado estavam todos armados, mas o oficial responsável, John Corman, recorda-se de ter ordenado que ninguém atirasse a fim de não enfurecer ainda mais a multidão. Os americanos lançaram bombas de gás para conter o ataque furioso. Encurralados, receberam seus inimigos com coronhas de fuzil e cabos de machado. Depois se retiraram por uma larga escada de mármore. Refugiaram-se em uma sala blindada no 2º andar, usada como centro de comunicação do consulado. Incapazes de alcançar suas presas, mas se recusando a ir embora, os agressores saquearam o prédio e o incendiaram. Corman temia que os invasores jogassem gasolina por baixo da porta da sala blindada para queimar ou sufocar os americanos. Ele guardou para si esse pensamento enquanto o fogo consumia o consulado. Um consolo para Corman e seus colegas foi que o calor intenso e a grossa fumaça obrigaram a multidão a recuar. Os americanos compartilharam 5 máscaras de gás enquanto queimavam documentos ultrasecretos e inutilizavam máquinas criptográficas. Alguns deles subiram no telhado para continuar a queimar documentos, mas voltaram para dentro quando um grupo de homens em um telhado adjacente usou uma escada para fazer uma ponte entre os prédios e correram em direção a eles. Incapazes de chegar aos funcionários do consulado, os agressores cortaram a adriça que hasteava a bandeira americana em um mastro no alto do telhado e a deixaram dependurada frouxamente em frente ao prédio. Um capitão do exército americano pediu permissão a Corman para içar a bandeira novamente. Corman negou, porém mais tarde ele cedeu. Eu fui um paraquedista de combate na Segunda Guerra Mundial. Escreveu. Eu sabia que um desafio e um pouco de coragem podiam fazer pelos soldados sob tensão mortal. Uma demonstração de coragem pode ser contagiante e inspiradora, bem como um ato de covardia pode ser desmoralizante. Desviando das pedras jogadas lá de baixo, o capitão subiu com destreza no telhado e restituiu a bandeira de estrelas e listras ao seu lugar de direito. Os funcionários do Departamento de Estado em Washington discutiam opções de resgate, incluindo aí o envio de uma unidade da Marinha e o uso de soldados paraquedistas. Mas a execução desses planos levaria mais tempo do que os americanos tinham. Enquanto isso, os americanos aprisionados recebiam ligações telefônicas esporádicas de seus colegas britânicos, que tinham um batalhão posicionado fora de Benghazi devido a um tratado de aliança. 4 tentativas por parte de 50 soldados britânicos de chegar aos americanos foram rejeitadas ou proteladas, e a multidão ateou fogo em um veículo blindado britânico. Sem a possibilidade de resgate à vista, Corman tirou da parede uma foto do presidente Lyndon Johnson e de sua esposa, Lady Bird Johnson. Ele quebrou a moldura, virou a foto e escreveu que, o que quer que acontecesse, tinham cumprido o dever deles. Todos na sala blindada enfumaçada assinaram a nota de despedida. Quando a noite chegou, uma mensagem deturpada deu aos funcionários do Departamento de Estado a impressão incorreta de que os americanos estavam próximos da morte. O secretário de Estado, Dean Rusk, apelou novamente aos britânicos. 2 horas depois, uma fileira de carros blindados fez uma nova tentativa. Dessa vez, os britânicos abriram caminho até o consulado e resgataram todos os 10 americanos em segurança. 45 anos depois, em 11 de setembro de 2012, o posto diplomático dos Estados Unidos em Benghazi foi repentinamente cercado por uma multidão assassina. Novamente, os agressores não conseguiram chegar até suas presas. Então eles saquearam prédios e atearam fogo com intenção de matar. Mas, desta vez,
Nenhuma tropa britânica ou de outra nacionalidade amiga estava perto o bastante para empreender um resgate. Com incêndios alastrando-se, homens armados aglomerando-se, funcionários do Departamento de Estado procurando abrigo e o embaixador dos Estados Unidos desaparecido, foi feita uma ligação por um dos consternados americanos. Se não chegarem aqui rápido, nós todos vamos morrer. Para atender aquele chamado, havia um grupo de guerreiros de elite que tinham saído das Forças Armadas dos Estados Unidos e se juntado a uma organização secreta que protegia agentes de inteligência no exterior. Eles tinham ido para Benghazi como oficiais de segurança para diplomatas americanos e agentes da CIA, mas naquele momento precisariam recorrer ao antigo treinamento que fizeram. 2 SEALs da Marinha, um Ranger do Exército e 3 fuzileiros navais. Eles sabiam que estariam em número imensamente menor, mas também sabiam que eram a única esperança de seus companheiros americanos. Esta é a história deles. Capítulo 1. Benghazi. Jack Silva inclinou-se em direção à janela do avião da Turkish Airlines, que se aproximava do aeroporto internacional de Benina, em Benghazi. Ele olhou para a sombra da aeronave correndo sob o deserto cor de caramelo. Jack acreditava profundamente em Yin e Yang, o conceito chinês de que existe uma conexão entre forças aparentemente opostas, como luz e escuridão, vida e morte. Portanto, não era surpresa que 2 ideias conflitantes tenham surgido em sua cabeça. Primeiro, o entusiasmo. Quais serão as aventuras que este lugar me proporcionará? Em seguida, veio o contrapeso, a preocupação. Será que verei minha família de novo? Era agosto de 2012 e Jack estava prestes a se juntar à equipe da Organização Secreta dos Estados Unidos em Benghazi, chamada Global Response Staff, GRS. Criada depois dos ataques de 11 de setembro, a GRS era composta por funcionários de segurança permanentes da CIA e complementada por operadores militares especiais como Jack, que foi contratado com base em um acordo lucrativo. Os funcionários da GRS serviam de guarda-costas para espiões, diplomatas e outros trabalhadores americanos em campo. Quanto mais perigoso o cargo, mais provável que os operadores da GRS estivessem por perto, nas sombras, protegendo enviados americanos que concentravam informações. Poucos trabalhos, se é que havia algum para comparar, eram mais perigosos do que o serviço em Benghazi, na Líbia. Como ex-SEAL da Marinha, Jack se encaixava perfeitamente na GRS. Estava com 34 anos. Possuía autocontrole e uma beleza sombria. Tinha 1,88 e carregava 95 quilos em sua musculosa estrutura. Com seu vestuário habitual composto de uma camiseta de malha preta e bermuda caqui, Jack parecia um robusto trabalhador de construção. No avião, entretanto, de camisa social enfiada para dentro da calça, também social e de sapato marrom, ele poderia ser confundido com um empresário americano em busca de oportunidades de importação, exportação, 10 meses depois da morte do ditador deposto Muammar Gaddafi. Pelo menos era isso que desejava Jack quando o avião pousou. A chegada do ex-SEAL marcava a sua primeira visita à Líbia e o início de sua 6ª viagem como operador da GRS. Suas missões anteriores o tinham levado ao Oriente Médio e a outros lugares. Para fins oficiais em Benghazi, Jack diria simplesmente que trabalharia na equipe de segurança do governo dos Estados Unidos. Homens que protegem espiões não revelam esse fato. Antes de sair do avião, Jack tirou a aliança de casamento dourada e a colocou em uma caixinha por segurança. Tinha adquirido o hábito anos antes, depois de decidir que não queria que seus inimigos soubessem que tinha família, esposa e 2 filhos pequenos, aguardando que voltasse para casa, no noroeste pacífico. Jack pisou no asfalto e sentiu o sequíssimo calor da tarde do verão líbio. Seus óculos estilo aviador eram uma proteção modesta para a branca e severa claridade do sol do norte da África. Ao entrar no deteriorado terminal, Jack passou por uma porta e chegou a um lugar em que havia uma esteira de bagagem
e mais de 100 pessoas aglomeradas em um espaço que já estaria lotado com a metade delas. Seus companheiros de busca por bagagem, a maioria deles homens, gritavam em árabe e gesticulavam loucamente, enquanto brigavam por suas malas. O ar estava repleto de moscas, e tinha um fedor nauseante de suor ressecado. Jack dava respiradas curtas pela boca, numa inútil tentativa de se livrar de ambos. Estava alerta desde o momento em que descera do avião, uma reação automática sempre que Jack chegava a território hostil. Hiperatento e com um semblante sério, todos os seus movimentos eram pensados, calculados para transmitir por meio da linguagem corporal que não estava a fim de confusão, mas que também não recuaria caso acontecesse algo. Jack sentiu os olhares dos estranhos sobre si e sabia que pelo menos alguns deles estavam armados. Sabia também que todos que o observavam tinham chegado à mesma conclusão instantânea. Americano. Suspeitava que, pelo menos alguns deles, desejavam vê-lo morto. Enquanto esperava pelas malas, Jack avistou um homem corpulento e barbudo de pé, com as costas na parede depois da multidão. Os olhos do homem examinavam cuidadosamente a aglomeração enquanto seu corpo permanecia imóvel como um lagarto em um galho de árvore. Estava com uma calça cargo caque e uma camisa social azul marinho para fora da calça. Jack sabia, para ocultar a arma na cintura. Os olhares se encontraram por um instante. Jack voltou o olhar para a esteira de bagagens, e o homem barbudo continuou sem expressão, colado na parede. Quando o Exil pegou as malas, o homem desencostou da parede, se virou para a porta de saída e seguiu para a alfândega. Jack o seguiu mantendo uma distância curta entre eles. No momento em que Jack colocou o pé do lado de fora do terminal, ele e o barbudo se aproximaram e acertaram o passo. Continuaram sem se falar enquanto o sujeito levava Jack para uma caminhonete Toyota coberta de poeira. Jack jogou as malas atrás e entrou no lado do passageiro. O barbudo ajeitou-se atrás do volante. Com um único e experiente movimento, ele se abaixou e pegou uma pistola. Está carregada, disse ele, estendendo o braço e entregando-a pela coronha. Jack relaxou quando pegou a arma. Ele estendeu a mão direita e deu um forte aperto de mão em seu companheiro ex-SEAL e colega de GRS Tyrone Woods, cujo codinome era Ron. Como é que estão as coisas, irmão? Cumprimentou Ronnie com um sorriso radiante emergindo em meio à barba agrisalhada. Quando Ronnie ligou a caminhonete, eles contaram as novidades sobre suas vidas e famílias. Depois deixaram de lado aqueles pensamentos, tal como alianças de casamento guardadas em caixas. Ronnie foi em direção à saída do aeroporto que levava a um bairro nobre chamado Phu Ai Hat Ocidental. O destino deles era o imóvel alugado da CIA conhecido como Anexo, o centro de operações secreto da agência em Benghazi. A menos de 2 quilômetros do anexo ficava o local que representava a presença dos Estados Unidos na cidade. Uma propriedade murada conhecida como Complexo da Missão Especial dos Estados Unidos e que servia como base para os diplomatas do Departamento de Estado. Quando a conversa se voltou para o trabalho, Ronnie informou a Jack sobre as particularidades do lugar traiçoeiro onde trabalhariam para manter outros americanos em segurança. O que se ressaltava na mensagem de Ronnie era que eles ficariam bem ocupados, que teriam que permanecer alertas, mas que não havia nada em Benghazi com que eles não conseguiriam lidar. De alguma maneira estranha, Ronnie disse, tinha quase gostado do lugar, porém algo no jeito com que seu velho amigo descreveu Benghazi. Uma cidade sem lei, em que não havia ninguém no controle, onde as fronteiras entre os aliados dos americanos e seus inimigos mudavam e borravam, onde só podiam confiar um no outro. Deu a Jack a nítida impressão de que Ronnie considerava que aquela seria a mais perigosa missão deles até então.
Jack tinha aterrissado em um país que a maioria dos americanos conhecia apenas por meio de manchetes perturbadoras. Uma nação no norte da África praticamente do mesmo tamanho do Alasca, a Líbia é um vasto deserto com uma pequena faixa de solo fértil na costa norte. A oeste ficam Tunísia e Argélia, a leste, Egito, e ao sul, Níger, Chade e Sudão. O país é dividido em 3 regiões: Tripolitânia, que fica no oeste e cuja capital é Trípoli, Cirenaica, no leste, cuja capital é Bengazi, e Fesânia, no árido sul. A maioria dos 6 milhões de líbios vive em Trípoli e Bengazi, ou nos arredores dessas cidades, à beira do mar Mediterrâneo. Cerca de 97% da população é de muçulmanos sunitas. Uma breve história da Líbia conta com um inventário de invasões por forças externas. Se um império tem navios e exércitos no Mediterrâneo, a lista de o que conquistar inclui os 2 portos mais importantes da Líbia, Trípoli, no oeste, e Bengazi, no leste, separados pelo Golfo de Sidra. Ao longo do milênio, os invasores incluíram fenícios, persas, romanos, bizantinos e otomanos. Às vezes, impérios concorrentes dividiam a criança. Os gregos reivindicaram a área ao redor de Bengazi em 630 a.C., enquanto os romanos se instalaram perto de Trípoli. Historiadores dizem que os gregos chegaram até mesmo a dar o nome Líbia, usando-o como termo para descrever a parte que ia do norte da África a oeste do Egito. Em 74 a.C., os romanos tinham conquistado o leste da Líbia, unindo temporariamente o leste e o oeste. Então chegaram os vândalos, uma tribo germânica que expulsou os romanos e ganhou o nome por saquearem o leste. Os otomanos invadiram Trípoli em 1551 e governaram a Líbia por mais de 3 séculos, com limitado sucesso no controle das sempre tensas tribos do leste ao redor de Bengazi. Enquanto sucessivos conquistadores dominavam e sangravam a Líbia, 2 tribos árabes saíram do Egito e chegaram às suas areias. Com início no século XI, a tribo Bani Hilal se instalou perto de Trípoli, e a tribo Bani Salim, no leste. A Bani Salim voluntariamente se misturou e se casou com os berberes nativos ao redor de Bengazi. Depois de gerações, o resultado foi uma região homogênea, étnica e religiosamente, o que um historiador chamou de arabização total da Líbia Oriental. Durante os anos 1800, os turco-otomanos desistiram da esperança de controlar Bengazi. Os turcos permitiram que o leste da Líbia existisse como um estado semi-independente do grupo muçulmano Senussi, que pregava uma forma pura de islamismo, sob a qual os seguidores conduziam todos os aspectos de suas vidas de acordo com os ensinamentos do profeta Maomé. Enquanto Trípoli e o oeste da Líbia amadureceram e se transformaram em uma região relativamente moderna, o leste da Líbia manteve os antigos costumes governados por laços tribais e leis religiosas. Devido a essa divisão, é impossível entender o presente da Líbia sem contrastar Bengazi com sua irmã maior, mais rica, mais bonita e secular, Trípoli. Em 1912, o exausto Império Otomano assinou um pacto secreto que deu à Itália o controle tanto do oeste quanto do leste da Líbia. Trípoli adaptou-se ao domínio da Itália, mas a Líbia do leste lutou contra a colonização, especialmente de um país cristão. Em 1920, os italianos já não suportavam mais. Esgotada pela Primeira Guerra Mundial, Roma concedeu a Idris al-Senussi, chefe da rígida ordem religiosa Senussi, a autonomia do leste da Líbia. Quando Benito Mussolini ascendeu ao poder na Itália 2 anos mais tarde, o ditador fascista queria que Bengazi fizesse parte do seu império. Anos de ferozes combates se seguiram. Em setembro de 1931, as forças italianas finalmente capturaram e enforcaram o líder dos guerrilheiros da oposição, Omar al-Mukhtar, um sheik Senussi que se tornou um mártir da independência líbia. Mesmo sem Mukhtar, Mussolini decidiu destruir qualquer oposição entrincheirada ao redor de Bengazi. Ele construiu uma cerca de mais de 300 quilômetros ao longo da fronteira com o Egito e, de acordo com algumas estimativas, deportou 1/3 da população civil do leste da Líbia,
para campos de concentração. Ele executou mais 12.000. Com Benghazi sob controle italiano, ondas de trabalhadores chegaram vindas do outro lado do Mediterrâneo. Os nativos árabes foram forçados a executar trabalho braçal, privados de educação escolar e excluídos da política. A Segunda Guerra Mundial piorou ainda mais a situação, já que Benghazi foi bombardeada centenas de vezes enquanto as potências do eixo e dos aliados negociavam o controle dos escombros. Pilotos britânicos fizeram a adaptação de uma canção popular para que ela representasse a carnificina, com uma letra que continha o verso "Saímos para bombardear Benghazi". Como um animal por muito tempo sofrendo maus tratos, Benghazi foi se tornando má e desconfiada. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Líbia foi dividida entre os britânicos, os franceses e os americanos. O petróleo ainda estava para ser descoberto. Então ninguém queria responsabilidades coloniais por uma caixa de areia árabe pobre e bombardeada. Em 1951, os aliados ajudaram a fundar o Reino Unido da Líbia, uma monarquia constitucional independente governada pelo líder muçulmano Idris al-Senussi. O título era melhor do que o trabalho. O rei Idris tinha a soberania sobre o país mais pobre do mundo e o menos alfabetizado. Isso mudou radicalmente em 1959, com a descoberta de imensas reservas de petróleo, o bastante para chegar a se responsabilizar por 2% do fornecimento global, ou por mais de 1 milhão de barris, exportados por dia em 2012. Repentinamente, o rei Idris tinha dinheiro para esbanjar com os amigos e com projetos pessoais esdrúxulos no leste, seu local de origem, deixando Trípoli e o oeste deteriorarem. Tanto no leste quanto no oeste, a elite ficou rica enquanto o restante permaneceu pobre. Em 1969, enquanto o rei Idris, aos 80 anos de idade, estava no exterior, o momento mostrou-se propício para um golpe de Estado liderado por um oficial do exército de 27 anos, sedento por poder, Muammar Gaddafi. Durante os 42 anos seguintes, o instável, brutal e egocêntrico Gaddafi ganhou a alcunha conferida por Ronald Reagan, cachorro louco do Oriente Médio. Desde o início, Gaddafi preocupava-se com a inclinação rebelde de Benghazi e seus laços com o exilado rei Idris. Então, ele extorquiu a região até deixá-la seca. Antes, a capital da Líbia tinha se alternado entre Trípoli e Benghazi. Gaddafi fez de Trípoli a capital permanente. Ele transferiu a Corporação Nacional do Petróleo de Benghazi para Trípoli, a despeito do fato de que a maior parte do petróleo do país estava no leste. Ele levou embora um memorial que fora erguido em Benghazi, em homenagem a Omar al-Mukhtar, por temer que o povo de lá se reagrupasse em apoio ao legado do mártir rebelde. O que eles por fim fizeram. Enquanto hospitais, escolas e o padrão de vida melhoravam em Trípoli, Benghazi sofria opressão e negligência, embora fosse o petróleo desta o que pagava as contas de Trípoli. O povo de Benghazi se enfurecia vendo Gaddafi se louvar com incontáveis estátuas e intermináveis homenagens. A amarga separação entre Benghazi e Trípoli não era apenas política e cultural, mas física. Nenhuma ferrovia ou rodovia ligava as duas cidades. Apenas estradas estreitas que serpenteavam por quase 1.000 quilômetros de deserto. Em meio a toda a confusão, um conforto para o povo de Benghazi era o time de futebol local, o Al-Ahli Benghazi SC, cujo nome traduzido significa o time do povo. Gaddafi favoreceu os times rivais de Trípoli e desdenhou o Al-Ahli Benghazi. Esse ódio ficou mais profundo quando o time de Benghazi ganhou o campeonato de 1974. Uma vitória que coincidiu com o aniversário do golpe de Gaddafi. Os torcedores de Benghazi inundaram as ruas para comemorar o triunfo de seu time, ignorando o marco do governo de Gaddafi. Ele não iria esquecer nem perdoar. Anos depois, o jogador de futebol filho de Gaddafi, Saad, se tornou dono, empresário, diretor e capitão de um time de futebol chamado Al-Ahli Trípoli. Saad arrancou do Al-Ahli Benghazi os melhores jogadores e subornou ou ameaçou juízes para garantir vitórias.
No segundo semestre de 2000, o Al-Ahly Benghazi estava à beira da desgraça. Uma derrota a mais e ele cairia da primeira divisão do campeonato do país. Saad Gaddafi foi a Benghazi deleitar-se com a agonia de seus rivais. À medida que os árbitros tomavam decisões questionáveis, a multidão ficava agitada. Quando a derrota parecia inevitável, algo explodiu. A humilhação de seu querido time de futebol tornou-se o símbolo de tudo o que Benghazi tinha tolerado de Gaddafi, desde execuções públicas à pobreza implacável, em meio a uma espetacular riqueza oriunda do petróleo. O técnico do Al-Ahly Benghazi deu um empurrão no juiz. Torcedores invadiram o campo e depois se espalharam pelas ruas. Eles incendiaram o prédio da Federação Nacional de Futebol e apedrejaram os monumentos do regime de Gaddafi. Como era de se prever, as penalidades foram severas. 8 pessoas presas, 30 levadas a julgamento em Trípoli e 3 condenadas à morte. No dia 1º de setembro de 2000, no 31º aniversário do golpe de Gaddafi, as forças de segurança dele invadiram violentamente a sede do clube Al-Ahly Benghazi. Destruíram mobília, memorabilia e troféus. Depois, demoliram o imóvel. O clube estava suspenso indefinidamente. Benghazi conseguiu sua vingança uma década depois, em 2011. Após sofrer mais incontáveis injúrias e testemunhar as revoluções da Primavera Árabe no Egito e na Tunísia, a cidade se tornou o berço da Guerra Civil Líbia, que deu um fim ao governo de Gaddafi e à sua vida. A chegada de Jack a Benghazi era o último capítulo na aventurosa vida de um combatente. Ele cresceu no norte da Califórnia. Era filho único de imigrantes que tinham uma jornada de trabalho longa o bastante para poder mandá-lo para uma escola particular. Quando criança, Jack passava o máximo que conseguia do lado de fora de casa, construindo fortes e imaginando o que seria necessário para sobreviver se os inimigos dos Estados Unidos invadissem sua cidade natal. Ele se sobressaia em ciências e matemática, mas, depois de um único dia de faculdade, decidiu que já tinha educação formal suficiente. Jack alistou-se na Marinha com um único objetivo: tornar-se um SEAL. Jack tinha 19 anos e terminara seu treinamento militar de campo quando foi enviado para um programa de instrução militar de 10 semanas. Lá, Jack atormentou seus instrutores para que lhe conseguissem um teste de admissão na Escola Básica de Demolição Subaquática, o primeiro passo no processo de um ano para se tornar SEAL. Mas quando a oportunidade chegou sem aviso prévio, Jack estava divertindo-se tanto nas suas aulas de instrução militar de dia e curtindo a noite que deixou seu treinamento físico um pouco de lado. O teste de admissão era apenas uma fração daquilo que era necessário para se tornar um SEAL, mas era difícil o suficiente para eliminar candidatos que não tinham capacidade de se tornarem um deles. Os amigos de Jack achavam que o marinheiro jovem e esforçado com certeza estava dentro. Ele conseguiu nadar os quase 500 metros dentro do tempo requerido. Jack saiu da piscina e excedeu muito o número de flexões de braço. Fez mais de 80 em 2 minutos. Em seguida foram os abdominais, e ele novamente ultrapassou a quantidade exigida. Então chegou a hora das barras. O teste de admissão requeria que os candidatos fizessem 8 barras completas com praticamente nenhum descanso entre os exercícios. Depois de semanas de displicência, Jack fez 6. Depois se esforçou para fazer a 7ª. Seus músculos berravam. Seus pulmões doíam. Seus braços estavam em chamas. Ele chegou à metade da 8ª, mas não conseguiu passar o queixo por cima da barra. Jack ficou pendurado ali, recusando-se a desistir, mas faltou-lhe força para se erguer um pouco mais. O SEAL veterano que aplicava o teste em Jack o estimulou. Se eu acender um isqueiro na sua bunda, você consegue subir até a barra. Jack tentou novamente, mas não conseguiu. Quando caiu no chão, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Jack voltou para o quarto e contou que tinha sido reprovado aos amigos, que ficaram chocados. Ele se lembrava disso como um dos momentos mais traumatizantes e motivadores de sua vida. Em
Em vez de ir para o lendário programa de treinamento dos SEALs e se tornar um operador especial de elite, Jack passou os 2 anos seguintes como piloto da Marinha em um porta-aviões. Quando sua chance seguinte chegou, Jack destruiu todas as categorias do teste de admissão para o SEAL. Quando terminou o treinamento, Jack tinha começado a apreciar o yin e yang que vivenciara nos 2 anos anteriores. O humilhante fracasso e suas consequências lhe deram o potencial e a força de vontade para ser aprovado no brutal processo seletivo e ganhar seu tridente, a estimada insígnia do SEAL, enquanto dezenas de outros aspirantes a guerreiros desistiam. Jack não falava muito sobre suas proezas, mas durante uma década no serviço militar, passou temporadas em mais de 20 países e cumpriu missões em Kosovo e no Oriente Médio. Ele deixou os SEALs para passar mais tempo com a família que crescia e para tentar a sorte nos negócios. Jack comprava e vendia imóveis, reformava e revendia propriedades e trabalhava para estar um passo à frente do tumultuado mercado. Quando Jack e Ronnie juntaram forças como operadores da Global Response Staff, GRS, em Benghazi, os 2 ex-SEALs da Marinha já eram amigos há aproximadamente uma década. Eles se conheceram quando ambos eram instrutores no Centro de Treinamento do Comando de Operações Navais Especiais, em Neeland, na Califórnia. Em um dia não muito tempo depois de terem se conhecido, Jack passou uma noite bebendo num bar de lá e não quis voltar para casa dirigindo. Ele caminhou até o apartamento de Ronnie, que era próximo, onde planejava apagar até a manhã do dia seguinte. Sem saber quem estava à sua porta, Ronnie saiu pela janela só de cueca e segurando uma pistola. Ele deu a volta, movimentando-se taticamente, e foi até a porta, com a arma em punho, para flanquear o suposto intruso. Quando viu que era Jack bêbado, Ronnie baixou a arma e deu uma gargalhada. Quando Ronnie não estava lhe apontando uma arma, Jack o considerava inteligente e competente. Um líder natural e, talvez, a mais motivada e aplicada pessoa que já tinha conhecido. Um elogio nada pequeno entre veteranos de operações especiais. Ronnie tinha 41 anos. Tinha se casado 2 vezes e era pai de 3 filhos. Ex-lutador da época do ensino médio, gostava de motos velozes, carros potentes, especialmente do Ford Mustang Cobra. Ronnie tinha o peito largo de levantador de peso, cabelo castanho claro, um queixo carnudo e antebraços que pareciam bate-estacas. Ele recebeu seu tridente de SEAL em 1991, depois de participar 2 vezes da Hell Week, um teste torturante de 5 dias e meio de resistência mental e física, tolerância a dor e frio, trabalho em equipe e determinação, tudo com menos de 4 horas de sono. Como SEAL, Ronnie serviu com bravura na Somália, no Afeganistão e no Iraque, onde recebeu a estrela de bronze representando coragem. A nota elogiosa descreveu seu feito heróico, sua extraordinária conduta, zelosa iniciativa e total dedicação ao dever, na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque. Além de guerreiro, ele curava as pessoas, pois era enfermeiro e paramédico. Ron desligou-se dos SEALs em 2010, após 20 anos de serviço. Comprou um bar chamado The Salty Frog em Imperial Beach, na Califórnia, e ajudava a mulher em sua prática odontológica. Se o desafio e o dinheiro eram o yin, o perigo era o yang. Eles trabalhavam como agentes secretos em equipes pequenas, em lugares onde as pessoas viam a mera presença de americanos armados como uma provocação. Em dezembro de 2009, 3 operadores da GRS estavam entre os 7 americanos mortos em Khost, no Afeganistão, quando um agente triplo a serviço da Al-Qaeda detonou uma bomba suicida no complexo da CIA. Jack, Ronnie e dezenas de outros ex-operadores especiais colocaram os riscos e as recompensas na balança. E então escolheram se juntar à GRS. Entre eles havia outro amigo próximo de Jack, da época dos SEALs, um operador bem-humorado e divertido chamado Glenn "Bub" Doherty.
Jack e Glenn tornaram-se SEALs no mesmo ano. E Glenn também era um contratado da GRS que trabalhava em Trípoli, na Líbia. Como não era de se surpreender no mundo restrito dos ex-SEALs, Glenn e Ronnie também tinham se tornado amigos. Mais de 15 anos depois de Jack ter se tornado um SEAL, ele lembrou-se do alerta de um de seus instrutores. Deem uma olhada ao redor da sala. Em 20 anos, metade de vocês já terão partido. Caras sentados ao seu lado serão mortos em acidentes de treinamento. Ou em combate. Ou de outra maneira qualquer. Quanto mais tempo ele permanecesse prestando serviço de operador, Jack sabia, mais provável de aquele prognóstico tornar-se verdadeiro. Talvez para ele, talvez para Glenn ou Ronnie, ou, quem sabe, para todos eles. No alvorecer da Revolução Líbia, o povo de Bengazi expressou seus agradecimentos aos americanos por seu esforço em ajudar na luta contra Gaddafi. Em maio de 2011, o The New York Times publicou uma matéria sobre como motoristas de táxi, tradutores e cafés recusavam o pagamento de americanos. Jovens de Bengazi agitavam a bandeira americana ao lado das flâmulas rebeldes. Pelo que consta, alguns pais colocaram o nome de suas filhas recém-nascidas de Susan, em homenagem a Susan Rice, a secretária de Estado nas Nações Unidas do governo de Obama, pelo apoio dela à criação de uma zona de exclusão aérea que impediu o tráfego de aviões de guerra de Gaddafi pela região. Os americanos, aliás, todos os ocidentais são tratados aqui com uma receptividade e gratidão, raramente vistas em quaisquer outros países muçulmanos, em provavelmente meio século ou mais. Exaltava o artigo no Times. As pessoas sorriem e param o que estão fazendo para cumprimentá-los e são impressionantemente corteses. Mas o exultante artigo termina com uma observação discordante. O último parágrafo descreve uma bala zunindo sobre a cabeça de um estrangeiro enquanto praticava corrida. Provavelmente o repórter. O som do disparo de fuzil chegou 1 segundo depois, da maneira como acontece com um projétil de alta velocidade. Quem quer que tenha dado o tiro não estava disposto a se revelar. Pelo menos ainda não. Ele prenunciava o que estava por vir, e, pouco mais de um ano depois, a Bengazi pela qual Ronnie e Jack andavam na caminhonete não mais agitava bandeiras americanas nem lhes oferecia refeições de graça, depois que Gaddafi foi arrastado para fora de um fosso, sodomizado e morto por combatentes rebeldes em outubro de 2011. Milícias, fortemente armadas que derrubaram o regime, se empenhavam para expandir seus papéis em uma Líbia pós-revolucionária. Com a aprovação do fraco governo de transição da Líbia, e na ausência de uma força militar ou policial forte, os combatentes revolucionários das milícias locais viraram soldados da Guarda Nacional, para ostensivamente impedir que Bengazi debandasse para o caos. Algumas milícias se mantiveram aparentemente gratas aos americanos. Os membros de uma delas, a maior e mais bem armada, a Brigada dos Mártires, de 17 de fevereiro, foram contratados para fornecer segurança e agir como uma força de reação rápida para proteger o complexo da missão especial do Departamento de Estado do Sinaronewa, em Bengazi. Financiada pelo ministro da Defesa da Líbia, a milícia 17 de fevereiro construiu bases e instalações para treinamento, reuniu um arsenal de armas leves e pesadas e alistou nada menos que 350 membros organizados em batalhões. O relacionamento dos Estados Unidos com a milícia 17 de fevereiro e a confiança que tinham nela eram um exemplo clássico de como as peculiaridades de Bengazi levavam a alianças estranhas. A milícia tirou seu nome de um incidente ocorrido em 17 de fevereiro de 2006, durante o qual forças de segurança da Líbia mataram aproximadamente 12 de pessoas durante um protesto violento no consulado italiano em Bengazi. Os manifestantes, que atearam fogo no prédio do consulado e em diversos carros, estavam furiosos com um ministro do governo italiano, que tinha usado uma camisa com estampas de charges representando o profeta Maomé. O nome da milícia também fazia referências ao dia 17 de fevereiro de 2011, o início da revolução que derrubou Gaddafi.
dúvidas sobre se os corpos diplomáticos dos Estados Unidos podiam confiar na milícia. 17 de fevereiro persistiam, pelo menos em relação àqueles membros suspeitos de ter violentos sentimentos anti-americanos. Nenhuma dessas dúvidas existia em relação a várias outras milícias inimigas declaradas dos Estados Unidos. A cidade abrigava pelo menos 2 milícias islamistas linha dura, alinhadas ideologicamente com a Al-Qaeda, que desdenhavam abertamente a América e o Ocidente. Uma perigosa milícia anti-americana era a Brigada Ansar al-Sharia, cujo nome significava Partidários da Lei Islâmica, e seus membros acreditavam que a democracia é anti-islâmica e que toda autoridade é derivada do profeta Maomé. Alguns membros das milícias radicais islamistas de Benghazi tinham lutado contra as tropas americanas no Iraque depois da invasão em 2003. Esses jihadistas transformados em milicianos não eram apenas altamente motivados a matar americanos. Eles tinham os meios para fazer isso. Depois da queda de Gaddafi, Benghazi estava inundada de armas deixadas pela Revolução. A posse de armas de fogo tinha sido declarada ilegal desde que a Líbia ganhara sua independência. Mas quando os soldados de Gaddafi foram expulsos da cidade, combatentes rebeldes invadiram os depósitos, onde o regime estocava milhares de AK-47 e armas mais poderosas. Depois da Revolução, todos que ainda não tinham uma arma podiam simplesmente comprar em um grande mercado ao ar livre, chamado Al-Funduk. Além do mercado de usados, depois das barraquinhas de comida com ovos, pimentas e aves, mercadores de armas abriam os porta-malas dos carros para expor pistolas, fuzis de assalto, granadas, morteiros, lançadores de foguete e metralhadoras prontos para serem acoplados em caminhonetes. O resultado do fluxo livre de armas podia ser visto nas macas ensopadas de sangue do único hospital de Benghazi, equipado para cirurgias complexas. 1.761 ferimentos à bala em 2011, enquanto a média nos 2 anos anteriores fora de 41. A abundância de armas, a falta de um governo líbio que funcionasse e o persistente sentimento anti-ocidental presente em algumas milícias levaram a um escancarado aumento de incidentes durante a primavera e o verão de 2012. Em 2 de abril, um veículo diplomático blindado britânico foi atacado depois de entrar em um protesto local. No dia 6, uma bomba caseira foi jogada por cima de um muro do complexo da missão especial dos Elina Sishiwa. 4 dias depois, outra bomba caseira foi arremessada em um comboio de Ian Martin, o enviado especial das Nações Unidas na Líbia. Em maio, uma granada lançada por foguete atingiu os escritórios do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Benghazi. Uma organização antes desconhecida, o grupo Omar Abdul Rahman, reivindicou a responsabilidade e fez uma ameaça contra os Estados Unidos em sites de mídia social. Os ataques se agravaram no dia 6 de junho, quando um artefato explosivo improvisado abriu um buraco no muro ao redor do complexo diplomático dos Estados Unidos da América. Ninguém ficou ferido, mas a vulnerabilidade do complexo ficou evidente. Um grupo pró-Al-Qaeda assumiu a autoria e chamou o atentado de retaliação pela morte do comandante da Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi, um nativo da Líbia Oriental morto em um ataque com drones no Paquistão. 5 dias mais tarde, no dia 11 de junho de 2012, agressores dispararam uma granada lançada por foguete no carro em que estava Sir Dominic Asquith, o embaixador britânico na Líbia. Quando ele passava por Benghazi, Asquith não se feriu, mas 2 membros de sua equipe de segurança, sim. O ataque aconteceu a pouco menos de 1 quilômetro do complexo diplomático dos Estados Unidos da América. Os operadores americanos reagiram e levaram seus companheiros britânicos feridos para o hospital. No dia seguinte, o Reino Unido fechou seu consulado em Benghazi e retirou de lá seus funcionários.
A avaliação crítica do governo dos Estados Unidos sobre os acontecimentos em Benghazi na primavera e no verão de 2012 dizia: o contexto geral é de violência política, assassinatos de ex-oficiais do regime, ilegalidade e uma dominante ausência geral da autoridade do governo central na Líbia Oriental. No dia 25 de junho, o embaixador americano na Líbia, J. Christopher Stevens, emitiu um comunicado para Washington, citando fontes locais que disseram que o extremismo islâmico parecia estar aumentando na Líbia Oriental e que a bandeira preta e branca da Al-Qaeda tinha sido flagrada várias vezes, flamulando em estabelecimentos governamentais e instalações para treinamento. No dia 2 de agosto, ainda que Jack estivesse a caminho para juntar-se à equipe da GRS em Benghazi, Stevens enviou outro comunicado a Washington em busca de novos guarda-costas. O embaixador advertiu que as condições de segurança na Líbia estão imprevisíveis, inconstantes e violentas. 2 anos antes de se encontrarem no aeroporto de Benghazi, Jack e Ronnie trombaram inesperadamente no lobby de um hotel na costa leste. Ambos haviam se inscrito para participar de uma seleção e um treinamento para se tornarem operadores da GRS. Por coincidência, o amigo deles e companheiro da época de SEAL Glenn Bub Doherty também estava lá. Várias vezes desde que entraram para a GRS, Ron e Jack tinham sido designados para os mesmos lugares perigosos. Ron geralmente chegava antes e depois mandava um e-mail criptografado para Jack informando a ele o que precisava levar e o que esperar do lugar. Foi esse o caso em Benghazi, onde Ron chegara um mês antes, em sua segunda viagem à cidade. Jack se sentia como um menino novo na escola com um veterano experiente esperando para lhe mostrar o lugar. Mas isso mudaria em breve. Ron disse a Jack que aquele verão em Benghazi seria seu último trabalho para a GRS. Seu contrato expiraria no início de setembro, e ele queria passar mais tempo com a esposa para ajudá-la a criar o filho pequeno. Durante o tempo em que Ronnie dirigia depois que saíram do aeroporto, e Jack observava com atenção os arredores, eles se armavam para o que estava por vir. O aeroporto era fora da cidade, 20 quilômetros a leste do centro de Benghazi. Ronnie foi por um caminho indireto, dando voltas e mais voltas para certificar-se de que não estavam sendo seguidos. Antes de pegar o voo para Benghazi, Jack usou mapas do Google Earth para entender as condições básicas do lugar. O estudo que fizera do mapa lhe mostrou que a cidade tinha um tamanho aproximado ao de Atlanta, um traçado parecido com a metade de um alvo com o ponto no centro dele. Saindo do porto, havia 5 anéis rodoviários em curva e no formato de uma meia-lua, cujos nomes iam de First Ring Road até Fifth Ring Road. Estradas retas cruzavam os anéis rodoviários, levando o trânsito para eles ou o afastando. Do céu, Benghazi parecia uma teia de aranha. Depois de alguns minutos de carro, Ron e Jack chegaram a um posto de verificação que não passava de uma construção de cimento crivada de balas atravessada, no canteiro central da estrada. Ron diminuiu a velocidade até parar e 2 jovens se aproximaram do caminhão-plataforma com a AK-47 e vestidos com uma mistura de fardas militares rasgadas e roupas civis. Em um dos lados, outro jovem líbio estava de pé na caçamba de um veículo militar improvisado conhecido como técnico, uma caminhonete com uma metralhadora pesada instalada na parte de trás. Ronnie tinha uma boa razão para ser cauteloso. Há muitas semanas ele e outro operador da GRS voltavam do aeroporto de carro com a caçamba carregada de suprimentos quando membros de uma milícia islamista radical os pararam sob a mira de armas. Ronnie e o outro operador acreditavam que seus inimigos eram do grupo extremista Brigada Ansar al-Sharia. Os milicianos fortemente armados disseram a Ronnie que os suprimentos agora pertenciam a eles. Ronnie e o outro operador levantaram seus fuzis de assalto e se recusaram a ser roubados. Ronnie pediu reforço pelo rádio aos seus companheiros operadores da GRS que ainda estavam no anexo, mas o oficial mais graduado da CIA em Benghazi, um homem conhecido publicamente apenas como Bob, em vez disso, prometeu que alertaria a Brigada dos Mártires de 17 de fevereiro e que a milícia supostamente aliada
agiria como força de reação rápida. Por terem escutado o pedido de ajuda de Ronnie, outros operadores no anexo pegaram suas armas e seus equipamentos e correram para um carro blindado. Mas Bob, o chefe da base da CIA, ordenou a eles que ficassem quietos no lugar. Depois de tensos 15 minutos, durante os quais vários operadores discutiram com Bob, Ronnie informou pelo rádio que tinha saído daquela situação conversando e sem dar um tiro. Se a situação tivesse piorado, os americanos, em menor número e com menos armas, teriam tido pouca chance. Nenhum membro aliado do 17 de fevereiro chegou para ajudar. Semanas depois, os operadores da GRS ainda estavam espumando. Tensões cada vez mais exasperadas com o chefe da CIA em Benghazi se tornaram um problema constante. Um dos operadores que tinha menos papas na língua categorizou Bob como um fraco, ou como ele coloca, um bosta de um carreirista, focado na aposentadoria e em uma confortável pensão do governo. Outra possibilidade era a de que a primeira preocupação de Bob era não estragar o disfarce da CIA, ainda que isso significasse deixar os operadores se defenderem sozinhos. Quando Ronnie e Jack foram parados vindos do aeroporto, Ronnie sabia que eles encontrariam um posto de verificação relativamente cordial e quase oficial. Ronnie mostrou calmamente o documento que o identificava como um funcionário do governo dos Estados Unidos. O jovem o analisou e gesticulou para eles. Ronnie contou a Jack o confronto à mão armada que acontecera no mês anterior e o alertou sobre barreiras improvisadas na estrada que grupos milicianos levantavam inesperadamente. Alguns operadores da GRS chamavam as milícias traiçoeiras de gangues com armas, cheias de jovens nervosos e turbinados por causa das folhas de cat que mascavam. Se Ronnie e Jack cruzassem com esses milicianos, provavelmente teriam que lutar, fugir ou as duas coisas. Dirigindo na direção oeste por trechos estéreis da rodovia que Ronnie chamava de Estrada do Aeroporto, Jack via cavalos subnutridos fuçando lixo, ovelhas desgrenhadas e muros pichados com grafites em árabe. À medida que se aproximavam de áreas mais densamente habitadas, a paisagem se transformava em comércios caindo aos pedaços com lan houses, lojas de narguilés e lojas de tecido, flanqueadas por barraquinhas de beira da estrada onde as pessoas vendiam aos berros tomates e melões. Não chovia em Benghazi, de junho a agosto. Por isso a poeira do deserto cobria tudo, desde os carros e as lojas até as pessoas nas ruas. A maioria dos homens pelos quais Jack e Ronnie passaram estavam com roupas ocidentais, embora alguns usassem roupas largas de algodão que os operadores chamavam de pijamas masculinos. As mulheres eram escassas nas ruas e as poucas que Jack viu usavam abaias e hijabs, os tradicionais manto e véu muçulmanos. Crianças e gatos selvagens perambulavam pelas vias sem asfalto fora das ruas principais, e Jack via meninos de 5 a 7 anos brincando com um pneu descartado. Jack e Ronnie conversaram sobre levarem seus filhos para um país de terceiro mundo para lhes mostrar o quanto eram afortunados. Enquanto Ronnie continuava a percorrer seu caminho tortuoso, Jack reparava o mais comum estilo arquitetônico de Benghazi, construções de concreto inacabadas e envolvidas por andaimes. Sentiu o cheiro de diesel, carne assada, frutas podres e, cortando tudo isso, urina e fezes. A cidade, com mais de 700 mil habitantes, tinha uma insuficiente estação de tratamento de esgoto. Os resíduos escorriam para as ruas, o solo e o lago 23 de Julho, uma lagoa entre o centro da cidade e o porto, onde as famílias faziam piqueniques. Enquanto continuava o tour, Jack entendeu que a infraestrutura da cidade estava arruinada ou era inexistente. A eletricidade ligava e desligava ao acaso. Campos secos exibiam enormes pilhas de sacos plásticos. Se as leis de trânsito existiam, ninguém as conhecia ou se preocupava com elas. Todos os carros pareciam estar com as luzes de freio queimadas. O trânsito rotineiramente engarrafava até nos menores cruzamentos. Os técnicos eram mais comuns do que os carros de polícia. Jack viu um carro em chamas numa rua secundária, mas nenhuma pessoa à vista.
Somente uma matilha de cachorros selvagens fuçando em busca de comida. Porém, além da sujeira e do caos, havia toques de beleza natural. Desde montanhas verdes além dos limites da cidade, altivas palmeiras na beirada de praias de areia branca, até o cintilante azul do mar Mediterrâneo. Se a brisa soprasse da maneira correta, um bafejo salgado atravessava o fedor da cidade. Videiras e goiabeiras embelezavam majestosos casarões antigos. Salpicadas pela região, havia impressionantes ruínas de civilizações passadas. Sonhadores que fechassem os olhos e tapassem o nariz imaginariam que Benghazi tinha a matéria-prima para acolher um resort de praia. Ron seguiu de carro pela Fifth Ring Road, nos confins da cidade, para evitar barricadas temporárias e postos de verificação. Ele cortou caminho pelo Fourth Ring Road. Depois, seguiu para o bairro Fuwaihat Ocidental. Aquele era o melhor endereço de Benghazi. Tinha restaurantes decentes e lojas caras, onde os enviados estrangeiros restantes agrupavam-se em imóveis cercados por muros de blocos de concreto, barro e pedra, com arame farpado e cacos de vidro no topo. Embora o bairro fosse melhor do que a maioria, ainda era Benghazi. Assim que se aproximaram do anexo da CIA, Ronnie ensinou a Jack os nomes que os operadores da GRS usavam para se referirem às ruas locais, como Racetrack, Gunfighter e Adidas. Não muito longe do destino final deles, Ron falou pelo rádio com a portaria principal para que ele e Jack não ficassem vulneráveis enquanto aguardavam alguém deixá-los entrar. Em breve, Jack conheceria os outros operadores contratados no anexo, homens que ficaria conhecendo como Tanto, Tig, DB e Oz, bem como o funcionário da CIA que era o líder da equipe da GRS. Na mensagem de rádio, Ronnie relatou que tinha controle mínimo da caminhonete, e com isso queria dizer que tinha deixado o veículo sozinho durante um período enquanto estava no aeroporto. Um funcionário da agência que supervisionava a segurança do anexo teria que fazer uma inspeção debaixo do capô, ao redor das rodas e em qualquer outro lugar em que alguém que odiasse os americanos pudesse ter plantado uma bomba. Ron e Jack chegaram a um portão de aço em um muro de concreto e tijolo de 3 metros de altura. Câmeras de segurança abaixaram-se na direção deles. Embora aquele local devesse supostamente ser secreto, ou pelo menos discreto, Jack percebeu imediatamente que eles não estavam enganando ninguém. Até mesmo um observador casual notaria a segurança rígida, para não mencionar a grande quantidade de americanos entrando e saindo dali de carro dia e noite. O portão para o complexo do anexo da CIA em Benghazi foi aberto. Um guarda levantou a cancela de aço e acenou para que Ron e Jack entrassem.